O nosso assunto hoje, em particular, é como lidamos com a pressão. Eu tenho certeza que todos aqui temos diferentes pressões, diferentes situações que trazem pressão ao nosso coração e à nossa mente. Tem ou não tem? Levanta a mão. Todos temos. Aliás, nós vivemos num mundo que pressiona a gente o tempo inteiro. Quantos aqui trabalham com vendas? Levanta a mão. Um número bem grande de todos que estamos aqui. Então vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, sabem exatamente o que é trabalhar com pressão. Cumprir a meta. Chegar no que você precisa completar como salário para poder pagar as contas. Se você não trabalha com isso, com certeza no seu dia a dia você tem pressões diferentes. Se você é solteiro, precisa namorar. Se você namora, precisa casar. Se você casou, precisa ter filhos. Para quando? Você está esperando o quê? Você precisa ser magro. Mas não tão magro como para não ter músculo. Você precisa ter músculo. Você não pode ter estria. Você não pode ser mais cheinho. Você pode, você não pode. Tem um padrão aqui, outro padrão lá. E a gente tentando responder a todas essas coisas que muitas vezes vêm e bombardeiam a nossa cabeça. Padrões que muitas vezes são absolutamente inatingíveis. E a única coisa que eles geram em nós é esgotamento emocional. Esgotamento emocional, esgotamento físico, esgotamento espiritual. Sim, porque se você é cristão, você não pode ficar doente. Poxa. Alguma coisa você fez. Alguma coisa está errada. Você está... Aparecem todos os amigos de Jó, do nada. Olha, você está em pecado, certeza. Fala. Às vezes nós, como pais... Eu sou pai, tenho uma filha de 18 anos. Eu sei, sou muito novo, não parece, mas sim. Às vezes nós, como pais... pressionamos os nossos filhos a que vivam alguma coisa fora do tempo para responder a um padrão de exigência que talvez não é nem nosso. Ou por medo de que aconteça alguma coisa fora do normal. Então, melhor que vá agora. E nós, ao invés de ajudar os nossos filhos a passar por um processo, nós colocamos a mesma pressão nos nossos filhos. Nós vivemos num mundo, aliás, que o tempo inteiro está exigindo de nós performance. De novo, você que é cristão, se você não tem uma vida de oração diária, se você não tem uma vida devocional diária, e que seja satisfatória o suficiente para vai saber qual padrão, há algum problema. Isso não quer dizer que eu estou passando pano para aqueles que de fato ainda estão num processo de construção para ter uma vida devocional e uma vida de oração. Isso é absolutamente necessário. Aliás, em alguém que nasceu de novo, aquilo é natural. Mas nós não fazemos isso porque temos uma obrigação. Nós fazemos isso porque somos constrangidos por um amor específico, o amor de Cristo, que nos aproxima dele, não nos afasta dele. Nós vivemos também numa sociedade absolutamente consumista, onde se você tem, você é. Se você não tem, você não é. Logo você não existe. Ou você não se encaixa. E isso também gera pressão no nosso dia a dia. Tem um louvor muito conhecido, muito famoso, aliás,
que foi escrito por um pastor inglês anglicano. O nome dele é Freddie Mercury. Não, Freddie Mercury não é pastor. Aliás, não era, né? Ele era o cantor, o líder da banda Queen, certo? Mas sabe uma coisa que eu vou fazer agora aqui com você? E que nós precisamos aprender a fazer? É a observar na cultura popular como a gente pode aplicar a ela elementos redentivos. Como podemos usar as coisas que estão ali no mundo para falar deste Jesus que nos transformou. Veja, tem uma música muito conhecida de Queen, e eu acho aqui pela média de idade que todo mundo vai saber do que eu estou falando, que se chama Under Pressure, debaixo de pressão. Você deve ter ouvido essa música por diversas vezes. Aliás, se tornou muito famosa porque houve diversos vídeos, principalmente da NBA. Vários vídeos já foram feitos com essa música de fundo. Você deve conhecer aquela batida no começo. Tan, 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 tararam, tan. Tan, 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 tararam, tan, tan, tan. Certo? Nessa música, Freddie Mercury, na letra, diz que há pressões que estão ali no nosso dia a dia, trazendo o tempo inteiro consequências para nós. Pressões que são fortes o suficientes como para derrubar um prédio. Pressões que fazem com que as famílias fiquem divididas. Pressões que colocam pessoas para morar na rua. Pressões que estão nas pessoas, nas ruas. Pressões que o tempo inteiro nos levam a querer gritar, chega. Não aguento mais. É muito interessante como o Espírito Santo usa situações que são cotidianas para falar ao nosso coração. Alguém tem medo de panela de pressão? Levanta a mão. Pois é. A particularidade da panela de pressão é que se a gente não toma certos cuidados com ela, ela pode explodir. Aliás, as explosões acontecem quando a pressão interna da panela atinge níveis que são extremamente elevados e não tem uma válvula de segurança para liberar o excesso de pressão, ou a válvula de segurança não está funcionando como deveria. Se você para pesquisar na internet, tem milhares de vídeos de acidentes com panelas de pressão. Não vai procurar muito, porque se você já tem medo de panela de pressão, você vai ficar com pânico. Mas por que serve esse exemplo aqui para aquilo que nós vamos conversar? Porque você observa nesses vídeos o estrago que uma explosão de uma panela de pressão faz. A panela de pressão, gente, é um elemento muito interessante. Porque ela é extremamente útil para o cozimento mais rápido de alimentos sólidos. O feijão, certo? A mandioca, por dar algum exemplo. Sem a panela de pressão, para cozinhar aqueles alimentos que são extremamente duros, levaria muito mais tempo para chegar no ponto ideal. Após o tempo de cozimento, a panela vai estar cheia de pressão, é dessa forma que ela trabalha. Por que vai se encher de pressão? Porque ela tem uma borracha que veda. E quando a gente aquece a panela, os vapores da água dentro dela vão aumentando e seu escape, por essa vedação, fica impedido, o que acrescenta a pressão ali dentro. A pressão do ar aprisionado se soma com a dos vapores, fazendo com que a pressão interna se torne muito maior ainda. Então, nós temos a nossa panela de pressão, e para poder abrir essa panela, é necessário, primeiro, tirar a pressão. E para conseguir fazer isso, a gente tem que usar o quê? O quê? Como é que você tira a panela de pressão? Você abre diretamente aí no fogo? Não. Você tem que levar para baixo da água. Para que ela libere
Porque a água tem uma ação específica. A água tem ação específica de tirar a pressão. Ela colabora nesse processo. A gente precisa colocar debaixo da água para que ela comece a liberar. Claro que você tem a válvula e ela vai ajudando também. Como a gente falou no começo, nós passamos por diferentes tipos de pressão o tempo inteiro. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 33. O texto diz assim: tenho-vos dito isso, Jesus falando, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que significa? E essa para nós é a palavra-chave nesse texto que acabamos de ler aqui. Sabe o que significa a palavra aflição? A palavra aflição, seja em hebraico, em grego ou em português, significa pressão. Jesus está falando assim: no mundo vocês vão ter pressão. Mas vocês podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você para pensar comigo aqui um instante, o lugar onde as pressões chegam primeiramente para nós é na nossa mente, no nosso pensamento. É na nossa mente que começamos a sentir que a pressão na nossa panela está aumentando. E se a gente não tomar uma atitude, o negócio vai explodir e acabar com tudo. Se a gente não tomar uma atitude diante dessas pressões, a gente vai explodir e acabar com tudo. Alguma coisa precisa ser feita. Sabe o que a gente precisa fazer? O que ajuda a tirar a pressão da panela, de pressão, é a água. Água. Na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Você está me acompanhando até aqui? Em João 7,38, uns capítulos antes, Jesus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo é a fonte de água viva que flui dentro daqueles que nasceram de novo, que flui dentro daqueles que tiveram uma experiência transformadora com Cristo. Essa água jorra de uma fonte inesgotável. E uma vez que mergulhamos nesses rios, não tem pressão que resista. Deixa eu te perguntar. Você já mergulhou? Você já mergulhou numa piscina ou no mar? Já? Todo mundo teve oportunidade? E você percebeu, ou tentou, nesse mergulho, ouvir o que estava acontecendo fora d'água? Com meu irmão, a gente tinha uma brincadeira que talvez você já tentou fazer alguma vez. A gente se jogava na piscina quando tinha a oportunidade de estar diante de uma, né? A gente se jogava na piscina e debaixo d'água a gente ficava olhando um para o outro e tentando falar um com o outro, para ver se a gente conseguia ouvir alguma coisa ou entender. Nunca deu certo. Aliás, se você para pensar, muito provavelmente quando você se joga na piscina ou entra no mar, num primeiro momento,
você consegue distinguir que alguns barulhos lá fora estão acontecendo. Mas, conforme você aprofunda, conforme você mergulha muito mais fundo, você para de ouvir. Concorda? É o que acontece. Em 2004, aconteceu uma tragédia terrível na Tailândia. Um tsunami. Imagino que você sabe o que é um tsunami. Que é quando as ondas do mar, posterior a um terremoto que muito provavelmente aconteceu mar adentro, nas terras cobertas pelo mar, as ondas vêm com força e devastam tudo o que tiver pela frente. Sobre essa história desse tsunami de 2004, tem um filme. Um filme sobre um fato verídico. Tinha um casal que estava naquele lugar, naquele momento, no meio do mar. E na hora em que aquilo aconteceu, eles estavam mergulhados. Quando eles emergiram, quando eles vieram para a superfície, olharam em volta e perceberam o desastre que tinha acontecido. Prédios completamente destruídos, milhares e milhares de pessoas mortas, um cenário totalmente apocalíptico. E deve ser extremamente assustador você estar num momento com uma pessoa, curtindo esse momento, fazendo um mergulho, vamos ver o que está aqui, os peixes, vamos nos divertir, mergulhando aqui, fazendo aquilo por prazer, você vir à superfície e enxergar que aquilo que estava na praia não está mais. Não tem mais praia, não tem nada. E agora? E eles, este casal, só escapou porque havia mergulhado bem fundo. Tão fundo, aliás, que nem sequer as correntezas que se formaram para que o mar invadisse aquela praia levaram eles. Então eles deviam estar bem fundo mesmo. E essa é a forma em que a gente vence as pressões. A gente vence as pressões mergulhando fundo nos rios do Espírito. Eu quero te mostrar um texto. Está no Evangelho de Lucas. No capítulo 5, nós vamos ler do verso 4 ao 6. Em Lucas 5, está escrito, tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus falando com Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Presta atenção. Vá para onde as águas são mais fundas. E lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Tipo, Jesus, com todo respeito, sou pescador, irmão. Você é carpinteiro. O que você está falando? Passei a noite inteira com esses caras que estão aqui. A gente não pegou nada. Tentamos 1, 2, 3, 4. Não pegamos nada. E você quer que eu vá de novo? E mais fundo ainda? Aí Simão completa. Mas, como é você que está dizendo isso? A gente vai lançar as redes. E quando fizeram, diz o texto, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, romper-se. Pedro era pescador, Simão. Ou seja, o seu sustento dependia daquilo que ele estava fazendo ali.
Pedro estava, a gente pode observar pelas palavras desse texto, cansado, frustrado, preocupado. Aliás, ele estava se sentindo pressionado pela falta. Muito provavelmente, até pela responsabilidade. Talvez a embarcação fora dele. E os que estavam trabalhando com ele dependiam de Simão, Pedro. Qual foi a solução para ele? Qual foi a solução para aquele homem que olhou num primeiro momento para Jesus e falou, a noite inteira estivemos aqui. Não tem como. Ele poderia olhar para Jesus e falar assim, cara, estou muito cansado. Não dá, não aguento mais. Chega, não aguento mais. Não vou continuar nisso aqui. Não vou insistir nisso aqui. Ou poderia obedecer o que Jesus estava falando. De fato, a solução para Pedro foi se render. Se render às palavras de Jesus, ao convite de Jesus. E ir onde as águas serão mais profundas. Quando ele fez isso, houve provisão. Aliás, presta muita atenção nisso aqui. Muitas vezes, a provisão não vai vir porque o coração não se rende. Muitas vezes, a provisão não vai vir porque o nosso coração não se rende. Agora, eu não vim aqui hoje para te dar algum tipo de receita para você fugir da pressão. Vamos voltar ao início da nossa conversa aqui hoje. Quando a gente começou a falar, a gente viu que a pressão que se forma dentro da panela ajuda a amolecer alimentos que são muito duros, que são sólidos. Quando a gente observa a nossa vida, as pressões que nós enfrentamos, presta muita atenção. Quando observamos o nosso dia a dia, a nossa vida, as pressões que nós enfrentamos, elas podem ser inúteis ou úteis. Elas podem não servir para nada. Não mudarem nada. Não revelarem nada sobre nós, a não ser a confirmação de que somos pessoas muito duras, sólidas. Algo que até o mundo valoriza. O mundo valoriza ser durão, aguentar tudo, carregar o mundo nas costas, ser casca grossa. Ou a pressão na panela pode constituir um processo. Um processo que nos muda. Um processo que nos molda. É verdade que a água tem uma ação específica que ajuda para liberar a pressão. Mas até a gente mergulhar a panela na água,
houve um processo. E o que dentro da panela era sólido, agora é mole, agora é maleável. Sua estrutura mudou. Antes, aquele alimento, mesmo que consumido, muito provavelmente não seria digerido pelo nosso corpo. Não alimentaria como poderia alimentar. Mas após passar por pressão, ele alimenta. Até pode se juntar a outros alimentos e conformar um belo prato. Presta atenção aqui, por favor. As pressões da vida são uma realidade, correto? Jesus falou sobre essas pressões. Mas a dureza do nosso coração também é uma realidade. E Jesus também falou sobre isso. A gente não quer reconhecer que não aguenta mais. Diferente do que diz a letra daquela música de Queen, que a pressão é tanta que a gente quer gritar, chega. A grande verdade é que nós não queremos reconhecer que a gente não aguenta mais, que não podemos mais. Sabe por quê? Porque a gente acha que fazer isso é fraqueza, debilidade. Mas eu gostaria de ler mais um texto com você, que é o que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 9 e 10. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo escreve: mas ele, Deus, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, continua Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Olha o paradigma sendo colocado totalmente de ponta cabeça. Que é nada mais e nada menos que o Evangelho e o Reino de Deus fazem. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O próprio Jesus disse, em Mateus 11, versículos 28 a 30, venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua, hein? Ele continua. Ele fala, não é só ouvir. Eu quero fazer uma coisa com você. Venha, eu vou aliviar. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Venha, eu vou aliviar. Sabe como é que eu vou fazer isso? A gente vai dividir a carga. Eu vou carregar isso com você. E você vai carregar a minha carga. Só que a minha, diferente da sua, é suave, é leve. E ainda desafia o nosso coração.
Porque Ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Aprendam de mim, que passei por aflições, por pressão. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que vocês estão passando, disse Jesus. Eu estou aqui para dividir a carga com você. Eu estou aqui para que você mergulhe mais fundo. Para que você possa parar de ouvir o que existe na superfície. E ouça o que eu tenho para te falar lá, nas águas profundas do meu espírito. Porque quando nós mergulhamos nas águas profundas do Espírito do Senhor, a única coisa que a gente consegue ouvir é a voz dEle. Vamos ficar em pé.